Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, já faz tempo que eu não peço logo no início do vídeo, né? Então vamos recordar um pouquinho e lembrar vocês aqui de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publico um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, a sua inscrição é muito importante para o canal continuar crescendo. Então se você já assistiu os meus vídeos, lembra de se inscrever porque de verdade eu vou ficar muito feliz. Eu sei que a maioria de vocês já é inscrito porque vocês são uns lindos. Como eu já disse várias vezes, eu tenho os melhores seguidores do mundo e vocês são incríveis demais, né? São os meus chuchuzinhos. O Luke tá ali atrás, ó, vocês vivem perguntando dele. Olha o estado que o cachorro se encontra. Olha o jeito que ele dorme, gente. Tá lá, jogado no sofá, todo acabado. Ele deita assim mesmo, viu? Principalmente quando ele tá com calor. Embora tá frio, tá até chovendo, ele é bem calorento. Ele já fica com a barriga pra cima pra tomar um ventinho e é isso aí. Bom, pessoal, mas é isso. Agora vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos conhecer o excêntrico caso de um homem chamado Juan Carlos Garcia Sanches e a sua esposa Abril Pérez Sagaon. Eles eram pessoas ricas, influentes, muito inteligentes, respeitadas e ocupavam cargos executivos em grandes empresas. Quem olhava de fora achava que o casamento deles era assim impecável, cheio de amor e companheirismo. Mas nada nunca é o que parece, né, gente? Ninguém poderia imaginar que o homem era um monstro que abusava da sua esposa já tinha vários anos e, ao contrário do que parecia, ele não era amoroso, cuidadoso e carinhoso com a mulher. Era bem ao contrário mesmo. E por falar nela, gente, a Abril Pérez Sagaon nasceu no dia 18 de novembro de 1971, em Monterrey, que é a capital e a maior cidade do estado mexicano de Nuevo León, que fica situada no nordeste do país. Ela era a segunda filha do casal Maria Sakuro Sagaon e Manuel Pérez. A família sempre viveu modestamente, mas os seus pais faziam de tudo para proporcionar aos filhos uma boa educação e motivá-los a trabalhar e estudar para conseguir uma vida melhor. Todos os filhos se esforçavam bastante na escola e sempre estavam envolvidos em atividades extracurriculares. A Abril se destacava na matéria de matemática e demonstrava habilidades de empreendedorismo. Ela também amava livros e colocava metas de leitura de livros por semana. Logo que entrou na adolescência, a Abril começou a trabalhar para conquistar a sua independência financeira. Ela era muito econômica e vivia com o mínimo possível, sempre guardando a maior parte do seu dinheiro para organizar o seu futuro. Como já deu para perceber, ela era muito rígida com as suas metas, planejava seu tempo direitinho e dificilmente se atrasava para suas atividades. Ela tinha sonhos, obviamente, e a Abril sonhava em conseguir estudar em alguma universidade prestigiada. Ela sonhava em conseguir um bom cargo em uma grande empresa e viver uma carreira sólida e admirada. E muito por conta do seu grande esforço e determinação, enfim, o destino sorriu para ela. E assim que terminou o ensino médio, a Abril conseguiu uma vaga em uma das melhores faculdades de Nuevo León. A jovem se formou em administração de empresas, com ênfase em finanças, e na festa de formatura, todos os seus colegas a descreveram como uma mulher inteligente, focada e ambiciosa, e também, é claro, alegre e de bom coração. Assim que se formou, a jovem conseguiu um emprego em uma das maiores empresas mexicanas, mas não ficou muito tempo lá, tá? Ela foi seduzida pelas vendas digitais e em pouco tempo conseguiu uma vaga em uma grande empresa deste setor. Em pouco mais de 2 anos trabalhando nesta empresa, ela se tornou diretora executiva da instituição. A verdade é que a Abril era uma jovem bonita, bem-sucedida,
ambiciosa e caminhava firmemente em direção à vida com a qual sempre sonhou. Ela construiu uma carreira brilhante, ajudou financeiramente a sua família e estava cheia de planos para o futuro. Ela mesma dizia que só faltava encontrar seu príncipe encantado, o seu verdadeiro amor, porque ela não gostava muito de ficar sozinha. Apesar de viver rodeada de amigos, ela admitia que queria compartilhar sua vida com alguém. Queria um confidente, um parceiro, alguém com quem pudesse contar nas horas mais difíceis. E mais uma vez a Abril teve a sensação de que o destino estava sorrindo para ela quando conheceu o homem perfeito, chamado Juan Carlos. Ela conheceu o Juan quando sua carreira estava decolando. A Abril estava em uma viagem de negócios quando teve seu primeiro contato com o Juan. Ele era apenas 3 anos mais velho do que ela e era muito ambicioso em relação à sua carreira, o que a deixou bastante animada, porque ela queria mesmo algum homem que fosse tão comprometido com a carreira quanto ela. Ela não queria alguém abaixo ali do nível dela, ela queria, no mesmo nível, aquele negócio assim, bem de paridade mesmo, sabe? E o Juan era tão determinado quanto ela. O Juan também ficou apaixonado logo de cara. Ele ficou cativado pela beleza, o charme, a bondade e o sorriso da jovem executiva. Além disso, ele rapidamente percebeu o quanto ela era inteligente e antenada com as rápidas mudanças globais. Juan Carlos Garcia tinha se formado em uma prestigiosa universidade de Ciência e Tecnologia, onde se destacou no Departamento de Economia e Comércio Exterior. Alguns anos mais tarde, ele deu sequência aos estudos nos Estados Unidos e chegou a fazer uma especialização na Universidade de Harvard e somente depois voltou ao México para construir uma carreira muito, mas muito bem sucedida no riquíssimo segmento do comércio eletrônico. Os jovens profissionais se conheceram em uma conferência que tratava sobre tecnologias financeiras. O Juan Carlos percebeu que tinha mesmo se apaixonado por aquela bela e inteligente mulher. Ele conseguiu entrar em contato com ela por telefone e foi quando descobriu que os sentimentos eram mútuos, já que ela também o achava bonito, educado, inteligente e bastante interessante. Ela estava interessada nele, ele estava interessado nela e o namoro evoluiu muito rapidamente. E por fim, em 1998, o casal decidiu formalizar sua união com um belíssimo casamento. Naquela época, ambos já tinham alcançado considerável sucesso profissional e estavam envolvidos no desenvolvimento de lojas online. Mas por trás das aparências de uma família perfeita, como eu falei no começo do vídeo, havia inúmeros segredos sombrios. Foi somente em 2001, pouco mais de 3 anos de casamento, que o casal deu as boas-vindas ao seu tão esperado primeiro filho, uma menininha que recebeu o nome de Ana Cecília. Aos 30 anos de idade, a Abril estava radiante porque a chegada da criança marcava um novo capítulo em suas vidas. Seu marido também parecia feliz, tratando sua recém-nascida com muito carinho e admiração. Pouco mais de 2 anos depois, a Abril deu à luz ao segundo filho do casal, um menininho que recebeu o nome de Juan Carlos Júnior. Quase 3 anos se passaram e a família deu as boas-vindas ao terceiro filho, um menino que recebeu o nome de Júlio Andréas. É preciso dizer que a jovem mãe mal tirava licença maternidade e conseguia perfeitamente conciliar as responsabilidades parentais com o avanço ininterrupto da sua carreira. E ela era considerada pelos amigos como uma boa mãe, tá? Ela preparava as refeições da família, ajudava as crianças com as tarefas escolares e ainda arrumava tempo para ir ao mercado e à farmácia. Por fora, a família parecia perfeita em todos os aspectos. Eram pessoas ricas, bem-sucedidas, com 3 crianças maravilhosas e aparentemente felizes. Mas é aquele velho ditado, né, gente? Nem tudo que reluz é ouro. As aparências podem ser enganosas. A verdade é que o Juan Carlos mostrou sua verdadeira natureza nos primeiros anos de vida juntos. Ele era explosivo, agressivo, bastante severo,
e intolerante. Ele também era mimado e insistia para que tudo acontecesse exatamente como ele queria, na hora que ele queria. Mas a Abril estava apaixonada e inicialmente pensou que com o tempo eles se entenderiam e o seu coração amoleceria. Além disso, seus projetos em comum os uniam, eles trabalhavam juntos em prol de um objetivo comum e ambas as equipes alcançavam resultados impressionantes quando os dois trabalhavam lado a lado. No entanto, com o tempo ele se tornou mais irritado e as discussões verbais se transformaram em confrontos físicos. Depois do nascimento de sua primeira filha, o marido suavizou um pouco, tentando controlar suas emoções, mas não durou muito. As pessoas são o que elas são e o Juan era um homem agressivo e violento, e não era o nascimento dos seus filhos que seria capaz de mudar o que ele era por dentro. Tanto que quando o terceiro filho nasceu, o Juan Carlos nem sequer tentava mais ser um bom pai ou um bom marido. Ele descontava sua raiva, emoções negativas ou simplesmente o seu mau humor em sua esposa. Ele insultava e diminuía a mãe dos seus filhos o tempo todo, e as lágrimas da mulher pareciam alegrar o seu espírito apodrecido. Ele gostava de ver ela sofrer. Ele então passou a agredir fisicamente a sua esposa regularmente, muitas vezes de forma que não deixasse marcas visíveis em partes expostas do seu corpo, para que ela pudesse esconder os hematomas sob a roupa e disfarçá-los com maquiagem. Tudo isso era feito com um único propósito: proteger a sua impecável reputação e se orgulhar de ser considerado um modelo de homem de família, marido amoroso e pai exemplar. A Abril, infelizmente, ficou em silêncio por anos, tentando não contar nem mesmo para sua irmã e para sua mãe sobre o pesadelo contínuo que ela vivia. Ela ganhava bem e poderia ter criado os filhos sozinha, proporcionando-lhes uma boa educação e uma criação estável, mas seu marido era um homem rico e muito influente e poderia facilmente tirar as crianças dela por meio da justiça e de bons advogados. Inclusive, ele sempre ameaçava fazer isso. E então agora nós chegamos no primeiro semestre de 2010. A situação da família atingiu seu limite, a ponto de que aqueles que antes consideravam este lar como ideal começarem a suspeitar de que algo terrível estava acontecendo dentro daquela casa. A Abril não estava apenas submissa, mas profundamente angustiada, visivelmente magra, dormindo mal e frequentemente com hematomas no rosto e corpo, cada vez mais difíceis de esconder e impossíveis de explicar. O Juan Carlos mantinha uma postura calma e confiante, fingindo que nada estava acontecendo. Ele continuava a desempenhar o papel de marido amoroso e atencioso, interagindo com sua esposa educadamente e com carinho na frente dos outros. Mas em casa ele se transformava em um monstro, tornando-se cada vez mais perigoso estar perto dele. Apesar dos apelos dos entes queridos para se divorciar, a Abril teimosamente insistia que tudo estava bem. Em 2014, Juan Carlos alcançou o auge da sua carreira ao se tornar o chefe de uma grande empresa de comércio e uma das pessoas mais influentes do ramo. Aliás, foi por isso que esse caso se tornou tão midiático. O Juan chegou ao prestigiado cargo de CEO da Amazon México. Após essa promoção, a família se mudou para a cidade do México, capital do país, e se instalou em uma casa grande em um dos melhores bairros da região. Seus filhos frequentavam uma escola particular de elite, e a mulher esperava que a mudança afetasse positivamente o seu relacionamento. No entanto, para sua surpresa, o homem continuou a agredi-la fisicamente, mas agora ele tinha perdido a vergonha na cara e estava fazendo isso na frente dos filhos. Além disso, o Juan Carlos começou a acusar sua esposa
de infidelidade e não tinha motivo nenhum para isso. Mas ele insistia que ela estava sendo infiel e passou a monitorar seu telefone e e-mail. Proibia a mulher de usar as redes sociais e mais tarde, sem encontrar nenhuma evidência, ele até contratou um detetive particular para seguir a esposa e fotografar qualquer homem que chegasse perto dela. A Abril tentou de tudo para salvar o seu casamento, embora o comportamento do seu marido se tornasse insuportável. Ela vivia em um pesadelo constante que, para quem olhava de fora, parecia ser uma união feliz e bem-sucedida. Como eu falei, né? Eles aparentavam ser um casal feliz e, assim, a família perfeita. Muitos até invejavam a Abril porque ela tinha um marido influente, rico e, como muitos pensavam, carinhoso. Em 2018, a família viajou para Monterrey para celebrar o Natal com a família da Abril. Mas, incrivelmente, o Juan Carlos estava se comportando com a esposa como de costume, e a maneira agressiva com a qual ele interagia com a esposa deixou os pais da mulher horrorizados e muito preocupados com a segurança e integridade física da filha. E foi naquele momento em que a Abril percebeu que as coisas não podiam continuar assim e informou ao marido que pediria o divórcio assim que voltassem para a cidade do México. Assim que ouviu o desabafo da esposa, em um acesso de raiva, Juan Carlos agarrou a sua garganta e apertou tão forte que ela quase perdeu a consciência. A sorte foi que a mãe dela, a Dona Maria, entrou no quarto e fez assim um verdadeiro escândalo ao perceber o que estava acontecendo. O barulho atraiu a atenção de todos os outros convidados e evitou basicamente ali uma tragédia. Quando a família retornou para a capital, a Abril começou a se preparar para o divórcio e rapidamente deixou de dormir no quarto do casal e passou a dormir em um pequeno quarto de hóspedes. Mas infelizmente, alguns dias depois, enquanto ela ainda dormia, seu marido entrou no quarto segurando um taco de beisebol. Ele a golpeou com força na cabeça e estava prestes a golpear novamente. A Abril acordou meio atordoada, mas conseguiu sair da cama no momento certo, conseguindo salvar sua própria vida. A mulher começou a gritar e as crianças correram para o quarto ao ouvirem o barulho. O filho mais novo do casal protegeu sua mãe com o corpo, enquanto o filho mais velho tirou o taco do pai. Juntos, eles fugiram da casa e foram para o hospital. Os médicos diagnosticaram uma contusão grave e uma profunda laceração acima da sobrancelha, que precisou de pontos. Assim que a sua esposa e filhos saíram de casa, o Juan Carlos entrou em contato com o seu advogado para explicar a situação e pedir ajuda. Ele então postou em sua página de redes sociais que sua esposa havia o traído e pretendia deixá-lo por outro homem, levando seus filhos e tentando levar todos os bens adquiridos em conjunto. Além disso, ele afirmou que a sua esposa havia roubado todo o dinheiro do cofre da casa e que, ao tentar impedi-la, ela o feriu com uma faca no ombro. Como prova, ele postou fotos de uma faca com sangue e manchas no chão. Como já era de se esperar, na verdade, o sangue no chão era da própria Abril e a foto da faca foi tirada da internet. Mesmo assim, os amigos do executivo acreditaram na sua história e começaram a compartilhar ativamente e repostar a sua versão em suas redes sociais, pedindo atenção para esse caso grave. Como consequência, as pessoas começaram a julgar a mulher sem nem saber da história direito, porque é assim mesmo que acontece na internet, né? As pessoas sempre julgam sem ao menos ouvir a outra parte. É muito fácil do outro lado de uma telinha você digitar o que você quer ali e ofender a pessoa, julgar o outro sem saber o que está acontecendo, né? Mas enfim, diversas pessoas começaram a postar ofensas contra a Abril, dizendo coisas horríveis sobre ela. Tiveram até postagens de gerentes da empresa dizendo para o Juan ficar em paz, porque os advogados resolveriam tudo, porque eles sempre souberam que a Abril
era uma oportunista, que ela só estava com ele por dinheiro e porque ele era CEO da Amazon. Muitas mulheres também se manifestaram xingando a Abril de todos os piores xingamentos que vocês possam imaginar. Enfim, o Juan Carlos virou assim a internet toda contra a sua esposa. Por outro lado, enquanto ainda estava no hospital, a Abril fez um boletim de ocorrência contra o seu marido, acusando-o de tentar tirar a sua vida. Após receber alta, ela se mudou da casa deles, levando seus filhos com ela. Sua filha mais velha, que nessa altura já era adulta, também apoiou sua mãe, condenando o comportamento cruel e inaceitável do pai. O Juan Carlos foi ordenado a pagar pensão alimentícia para sua ex-esposa e filhos, uma vez que o tribunal concedeu à mulher a guarda integral provisória das crianças. Mas embora o valor fosse bastante baixo, pouco mais de $300 mensais, ele discordou totalmente da determinação do juiz e não fez os pagamentos. Ele achava que estava acima da lei porque, como sabemos, era CEO de uma das maiores empresas do mundo. Enquanto isso, a Abril decidiu deixar a capital e voltou para sua cidade natal, Monterrey, e se instalou na casa dos seus pais. Foi lá que ela entrou com o pedido do divórcio e, enquanto acontecia todo o processo, ela resolveu ajudar outras mulheres que estavam passando por situações semelhantes. Ela criou um fórum online para ajudar outras vítimas de violência doméstica. Nesse meio tempo, a Polícia Criminal Mexicana abriu uma investigação e descobriu que as postagens que o Juan tinha feito na internet no dia em que a sua esposa foi parar no hospital eram todas falsas, e ouviram o testemunho dos filhos, que confirmaram a informação de que o homem atacou a sua esposa enquanto ela dormia. E por fim, em setembro de 2019, 8 meses e meio após o incidente, Juan Carlos Sanches finalmente foi preso sob as acusações de agressão física agravada e tentativa de homicídio contra a sua esposa. Ele foi colocado na prisão, onde passou mais de um mês. No entanto, em novembro do mesmo ano, ele conseguiu apelar da decisão de prisão preventiva e foi liberado. O caso foi parar nas mãos de um juiz que, inexplicavelmente, o reclassificou, levando a um novo julgamento. Durante o julgamento, as fotos da Abril Pérez no hospital e entradas de seus registros médicos não foram apresentados. Os depoimentos da mulher e seus filhos foram considerados insuficientes para manter o Juan Carlos detido. Além disso, o réu insistiu que sua ex-esposa estava virando os filhos contra ele. Ele foi liberado diretamente da sala do tribunal, pois o juiz considerou que suas ações não representavam uma ameaça direta à vida da vítima. A Abril ficou chocada, devastada e assustada com essa reviravolta. Ela percebeu que seu ex-marido havia utilizado todas as suas conexões e subornado as pessoas certas para ser libertado, colocando ela e seus filhos em perigo. Mesmo enviando uma carta oficial ao juiz expressando medo por sua vida, não teve qualquer impacto na situação e tudo ficou como ficou. Logo após ser liberado, o Juan Carlos iniciou processos legais contra a sua ex-esposa pela guarda dos filhos. Ele a obrigou a voltar para a Cidade do México para participar das sessões judiciais. Caso contrário, ela poderia perder a guarda dos seus filhos. No dia 25 de novembro de 2019, a Abril chegou à Cidade do México com seus filhos. Ela planejava sair da cidade no mesmo dia após a audiência e já havia comprado passagens de avião para voltar para casa o mais rápido possível. Logo após a sessão judicial, a mulher, junto com seus filhos e o seu advogado, entraram em um carro rumo ao aeroporto, mas nunca chegaram ao destino. Em um semáforo, um motociclista se aproximou do seu carro, sacou uma arma e disparou 2 vezes contra Abril Pérez Sagaon, que estava no banco da frente, antes de fugir rapidamente. Uma das balas atingiu e feriu levemente o filho mais novo, que estava no banco de trás, mas felizmente nenhum dos filhos ficou gravemente ferido.
A mulher ferida foi levada rapidamente para o hospital mais próximo, onde os médicos lutaram desesperadamente por mais de 6 horas para salvar a sua vida. Mas infelizmente, devido aos ferimentos graves, ela não resistiu e faleceu aos 48 anos de idade. A notícia daquela tragédia horrível abalou a família da mulher. Seus pais, irmão e irmã voaram imediatamente para a capital, pedindo às autoridades que prendessem o Juan Carlos, acreditando que ele estava por trás desse ato brutal ocorrido na frente das crianças. No entanto, a polícia tinha uma visão diferente, afirmando que, sem identificar o atirador, era difícil discutir suas motivações e não se podia afirmar definitivamente que era um matador enviado pelo Juan. E a polícia começou a procurar o atirador, o que poderia levar um longo período de tempo. Enquanto isso, as crianças, que agora eram órfãs de mãe, foram temporariamente deixadas sob os cuidados de parentes maternos, enquanto seu pai se preparava para lutar por elas nos tribunais. A irmã da Abril expressou sua raiva nas redes sociais, culpando abertamente o Juan Carlos pelo crime, mas a sua página logo foi bloqueada e depois excluída. Mesmo assim, a família decidiu lutar e chamar a atenção pública para o caso. Os parentes da vítima conseguiram chamar a atenção para a tragédia que atingiu sua família. Além disso, as pessoas discutiram abertamente inúmeros casos em que homens tentaram tirar a vida de mulheres, mas não seguiram adiante e permaneceram livres, sem enfrentar qualquer punição. Devido à significativa indignação pública, o Ministério Público do México iniciou uma nova investigação contra o Juan Carlos Sánchez e também foi aberta uma sindicância interna para verificar a legalidade das ações dos juízes que o libertaram. Os juízes responsáveis pelo caso do Juan Carlos foram temporariamente suspensos do trabalho. Depois, esses juízes foram retirados de seus cargos e a política mexicana e defensora dos direitos das mulheres, Cláudia Sheinbaum Pardo, afirmou oficialmente que o caso da Abril Pérez tinha sido reclassificado como feminicídio e seria reinvestigado. Os juízes que haviam liberado Juan Carlos poderiam enfrentar consequências pela morte da mulher caso sua culpa fosse comprovada. O empresário costumava postar regularmente nas redes sociais pedindo que o agressor da sua ex-mulher fosse encontrado e punido ao máximo da lei. Ele também ressaltou que, apesar das discordâncias entre ele e a Abril, ele jamais ousaria ferir a mãe dos seus filhos. Um parêntese, porque ele já tinha tentado isso, né? Bom, no entanto, a sua filha mais velha, Ana Cecília, deixou um comentário indignado em um desses posts, acusando o pai de crueldade e postando em seguida as fotos da mãe tiradas no hospital após Juan Carlos tê-la agredida com um taco. Apesar da repercussão e cobertura midiática do caso, decidiu-se deixar o Juan Carlos livre durante a investigação. Ele foi colocado sob uma ordem de restrição e obrigado a se apresentar semanalmente em uma delegacia. Mas como eu contei pra vocês, né, ele gostava das coisas do jeito dele e não admitia receber ordens de ninguém. Então ele não apareceu no horário marcado e acabou sendo emitido um mandado de prisão por descumprir a ordem. Como era de se esperar, ninguém conseguia encontrar o acusado. Foi aí que descobriram que o empresário novamente usou seu dinheiro e contatos para sair rapidinho do país e entrar nos Estados Unidos. As autoridades mexicanas entraram em contato com a Interpol, informando que o fugitivo era acusado de um crime grave, e no dia seguinte, Juan Carlos Sánchez foi declarado procurado quase que mundialmente. Enquanto isso, as autoridades estavam em busca dos criminosos contratados e tentando reconstruir a cena do crime. As filmagens das câmeras de segurança da rua mostraram claramente 2 carros seguindo o veículo do tribunal em que a Abril, seus filhos e advogado saíram. O motociclista, que mais tarde apareceu e cometeu o ato letal, parecia estar em constante comunicação com as pessoas nos carros, recebendo direções e instruções. Os investigadores levaram vários meses para identificar alguns dos participantes no crime. Foi só no dia 5 de março de 2020
que 2 suspeitos foram presos em relação ao caso. Surpreendentemente, eles não resistiram à prisão e quase imediatamente começaram a dar depoimentos na esperança de reduzir suas sentenças. Ficou confirmado que o mentor do crime era o Juan Carlos, que pagou uma quantia substancial para 7 pessoas diretamente envolvidas no crime. Os primeiros a serem capturados foram o motorista de um dos carros de perseguição e o motociclista que disparou os tiros fatais. Descobriu-se que, enquanto estava na prisão, o Juan Carlos contratou 2 criminosos experientes para protegê-lo, atuando como seus guarda-costas pessoais. Assim que saíram da prisão, o empresário se reconectou com eles, pedindo para encontrarem pessoas confiáveis para eliminar alguém. Quando todos os participantes foram identificados, o organizador transferiu o dinheiro prometido e forneceu instruções precisas sobre a rota e o veículo que a Abril estaria usando. Apesar de todas essas informações, somente no final de outubro de 2020, mais 3 participantes da conspiração criminosa foram detidos. Não restava dúvidas de que o Juan Carlos Sanches era tanto o cliente quanto o organizador do crime, e o seu ataque anterior a Abril com um bastão foi oficialmente reclassificado como tentativa de homicídio, levando o tribunal a finalmente emitir um mandado de prisão contra ele por acusações de feminicídio. No entanto, o paradeiro do homem permanecia desconhecido. Até o final de 2021, todos os demais participantes na execução encomendada da Abril Pérez foram encontrados e presos. Durante extensas buscas, a arma usada para efetuar os tiros fatais foi encontrada. No total, 9 pessoas associadas ao mesmo grupo criminoso foram detidas, sendo 7 diretamente envolvidas na perseguição e no tiroteio contra a vítima. Quase 5 anos após a morte da mulher, o principal culpado, Juan Carlos Garcia Sanches, continua foragido com seu paradeiro ainda desconhecido. O indivíduo que puxou o gatilho tirando a vida de uma mãe de 3 filhos foi condenado a 52 anos de prisão. Outros 2 criminosos que perseguiram o carro e coordenaram as ações do atirador também foram condenados a 50 anos cada. As investigações descobriram que o Juan Carlos pagou $9 mil para os criminosos tirarem a vida da sua ex-esposa. Ele foi desligado da empresa onde era CEO assim que as investigações desse caso tiveram início. O Juan Carlos Garcia Sanches até hoje nunca foi encontrado e paira sobre ele um mandado de prisão da Interpol em 190 países. E alguns jornalistas investigativos mexicanos acreditam que ele esteja escondido em algum país da América do Sul, principalmente aqui o Brasil, por conta da nossa extensão territorial. Ele poderia estar escondido em alguma cidadezinha do interior, isso seria muito fácil para ele. De qualquer forma, a gente sabe, né, o cara tinha muita grana, então ele deve estar usando todos os seus recursos, né, para conseguir aí continuar foragido. Eu não sei se ele tinha dinheiro em espécie ou se ele tinha alguma conta no exterior. Eu sei que, assim, recurso ele tinha para manter aí, para se manter aí escondido por muito tempo, né? Mas e você, hein? O que você acha? Você acha mesmo que esse cara vai ser encontrado com o tanto de dinheiro que ele tinha? Eu acho difícil, ainda mais se ele estiver por aqui no Brasil, né? Porque assim, pagando bem, vocês sabem que as pessoas fazem qualquer coisa. Então, podem muito bem aí deixar o cara escondido por muito tempo, né? Ou até o dinheiro dele acabar. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixa pra mim aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.